Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, falando dos últimos dois conteúdos que compõem a disciplina Cálculo 3. Tá? Vou falar hoje de dois teoremas que são muito importantes nesse estudo que a gente tem de integrais de linha, ou integrais curvilíneas. Tá? Ele vai falar da relação do fluxo. E aí, a gente já tem uma ideia, que é quando a gente falou do teorema de Green, que estuda o fluxo através de um plano. A gente vai estender um pouco mais isso aí, tá? E também relacionar o fluxo, além da superfície, também com a região em que ele se encontra, tá? Vamos então falar dos teoremas que são extremamente essenciais. Vou inicialmente enunciar o primeiro, detalhar ele, depois eu falo do segundo. Para que a gente consiga deduzi-los, a gente vai utilizar uma coisa que a gente já fez, que eu deduzi para vocês, chamado rotacional e divergente. Tá? Eles vão ser utilizados na dedução dos teoremas que aqui estão. Tá? Eu não vou definir, demonstrar nem nada. Demonstrar ele e a gente vai fazer alguns exercícios. Beleza? Vamos então ao conteúdo da aula de hoje. Na apostila. Então vamos começar a aula de hoje com o chamado Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes, tá? Ele amplia a ideia do Teorema de Green. Tá? O que a gente fazia no Teorema de Green? A gente analisava o fluxo, certo? A partir de uma integral dupla sobre uma região do plano. Tá bom? E essa integral era vista como uma integral de linha ao redor de uma curva de fronteira plana. O Teorema de Stokes relaciona, então, essa integral a uma integral de superfície sobre uma superfície com uma integral ao redor dela. É você imaginar o seguinte, antes era você estar analisando uma placa, tá? Uma lâmina de água, digamos, uma pocinha de água numa placa de vidro. Então, naquela superfície ali, você estaria analisando na fronteira dela, tá certo? Que forma uma linha, esse campo de vetores. Agora, para o nosso teorema de Stokes, vocês estão analisando, por exemplo, uma laranja. E aí vai analisar essas relações de fluxo, tá bom? Agora, sobre a superfície dessa laranja. Tá certo? Então, a gente vai estender. Antes a gente já só tinha uma visão bidimensional, agora a gente estende um pouquinho mais a uma visão um pouco maior para deduzir. Lembre-se que na integral curvilínea no Teorema de Green, a gente quando fazia essa relação, tá bom? A gente ficava com integral unidimensional. Tá? Fazendo como? A gente discretizava, tá? Ou parametrizava a nossa relação. A segunda situação era fazer isso, tá bom? Sobre uma integral dupla, na superfície que a gente estaria analisando. Qual é o ponto agora? Tá, que a gente vai analisar é o seguinte, teorema 5.23, teorema de Stokes. Seja essa uma superfície orientada lisa por trechos, cuja fronteira é formada por curvas C simples, fechada, lisa por trechos, com orientação positiva para fora. Tá? Lembrando, essa orientação positiva é no sentido de que está para fora da superfície. Tá bom? Então, imagine que você tem F, um campo vetorial cujas funções componentes têm derivadas parciais contínuas na região aberta do R3 que contém S. Como eu estou mexendo com uma superfície, pessoal, com uma figura tridimensional, ele é claro que está no R3. Tá? Porque ele vai ter a ideia de que comprimento, largura e altura. Então, a integral é dada dessa forma que aqui está. Onde antes, lá no teorema de Green, essa integral curvilínea, quem era? Era a integral dupla do campo de vetores escalar a variação da superfície orientada. Aqui, então, nosso campo de vetores vai ser substituído por quem? Pelo rotacional desse campo de vetores. Esse rotacional, lembrando, é o produto vetorial entre o gradiente e o F, que é o campo de vetores, gerando ainda quem? Um vetor. Beleza? Fazer as contas é mais fácil do que deduzir isso na mente pelo professor falando.
Tá? A gente vai fazer isso aqui, e para que a gente possa resolver essas contas, a gente vai utilizar uma expressão que já foi feita anteriormente. Quando for necessário, eu vou mostrar a vocês qual é. Tá certo? Então vamos lá. Exemplo 119. Calcule que é a integral de linha sobre a curva do campo de vetores vezes a orientação sobre a região de fronteira, onde o campo de vetores da gente é menos y ao quadrado na primeira coordenada, x na segunda, z ao quadrado na terceira. E c é a curva de interseção do plano y igual a z, y mais z igual a 2. Então, você vai interceptar esse plano com um cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, com orientação no sentido anti-horário, quando vista de cima. Tá? Como é essa descrição aqui? Eu vou falar logo sobre a figura, tá? Dar uma ampliada aqui nela, falando um pouquinho. Então, você tem o seguinte, ó. Você tem um cilindro, tá bom? Descrito por quem? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá bom? Beleza. E aí, nesse cilindro, você vai interceptar ele com um plano. Então, o plano vai cortar aqui, ó. Então, o que acontece quando você pega um cilindro e corta ele diagonalmente, tá bom? Com um plano. Para você ver isso, é só você pegar o seguinte. Pega uma cenoura e corta ela em diagonal. Que figura vocês vão ver? É essa figura destacada em azul que aqui está. Ó. Tá bom? É essa figura destacada em azul. E aí, você tem o quê? A região a qual você vai analisar. Ela tem sentido positivo, ó, ou seja, o sentido anti-horário. E ela tem o quê? No sentido positivo, orientação para fora. Tá bom? Beleza. O que a gente teria aqui, então, para analisar? Oh, é doido. Fui clicar aqui para segurar, deu revés 3. Preocupe não que eu organizo. Então, quando você cortou o cilindro com um plano, essa região destacada azul aqui é uma elipse. Tá bom? Isso é uma elipse. É uma região elíptica. Qual é o outro passo? Mas se você olhar de cima para baixo, tá? Se você olhasse de cima para baixo, o que você vai ver é a representação no plano XY dado por quem? Por um disco. Então, a região a qual a gente quer analisar, tá? Da superfície é a interseção entre o plano e o cilindro. Essa elipse, ó. A minha superfície é uma elipse. E a curva de fronteira dela vai ser analisada como sendo quem? O disco aqui no plano. Tá? Sendo assim, olha o que é que acontece. A curva é uma elipse. Está dada pela figura 5.13, como eu disse a vocês. Isso aqui é uma elipse, é a minha curva. A superfície escolhida é a região elíptica no plano y mais e igual a 2, cuja fronteira é C, que aqui está, elipse. Orientando S para cima, então a orientação induzida em C será positiva. Tá? Na projeção de S sobre o plano XY, você tem um disco de raio quanto? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 1, como eu havia dito. Se eu projetar essa superfície aqui, ó, no meu plano, eu vou ver um disco, como eu havia dito. Beleza. Sendo assim, pelo teorema de Stokes, a integral curvilínea, tá bom? Vai ser a integral do rotacional de f escalar a variação da superfície orientada sobre a integral dupla da superfície. Então, o que é um rotacional de f? Se eu lembrar, é o produto vetorial do gradiente com o campo de vetores. Quem é? Ó? Na primeira linha sempre vai as coordenadas do vetor I, J, K. Na segunda linha dessa matriz, vão as derivadas parciais,
primeiro com relação a x, depois a y, depois a z. Na terceira linha, a gente vai colocar as componentes do campo vetorial, ou seja, menos y ao quadrado, x e z ao quadrado. Dessa forma, pessoal, quando a gente analisar essa região que aqui está, calcular o determinante, vocês vão achar por consequência o valor 1 mais 2y vezes o vetor unitário na direção de k. Tá? Esse vetor unitário k, na verdade, que aqui está. Para fazer isso, o que é que você faz? Determinante de matriz de ordem 3×3. Calcule que vocês vão chegar nesse resultado aqui. Beleza. Então, colocando isso na minha expressão, teria ó, a integral curvilínea do campo de vetor sobre a região. Ó. Então, você tem a integral dupla sobre a superfície do rotacional de f d de s, que é essa expressão que aqui está. Aí você chega, e agora, professor, como é que a gente vai fazer? Para resolver essa integral que aqui está, a gente vai usar a fórmula 5.4. Eu vou dar uma clicada nesse ponto aqui, que ele vai remeter a gente exatamente para a equação que a gente quer. Ela diz o seguinte, a fórmula 5.4. Quando você tem um campo de vetores e o rotacional de f me gera um campo de vetores, tá certo? Operado com d de s, isso aqui vai ser igual a integral dupla sobre a região de quem? Menos p vezes a derivada de z com relação a x, menos q vezes a derivada parcial de z com relação a y, mais r d de a. Professor, quem vai ser o p, o q e o r? Lembra que no campo de vetores, ó, f, eu tenho o p, que compõe a coordenada em x, o q, que compõe a segunda coordenada, e o r, que compõe a terceira. Só que, para cá, no teorema de Green, tá bom? Esse campo de vetores é o próprio f. Para o nosso teorema, esse campo de vetores aqui vai ser o rotacional. Então, o P, o Q e o R vêm do rotacional, do nosso F. Então, vamos lá de novo. Ó. Se o meu rotacional é 1 mais 2y, tá? Vezes o vetor unitário K. Significa, então, que eu tenho, para a coordenada no vetor I, que compõe as variáveis em x, eu tenho 0. Para o j, que é a segunda coordenada, que é o y, eu tenho 0. E na terceira coordenada, eu tenho quem? 1 mais 2y. Portanto, o meu P vai ser 0, o meu Q vai ser 0 e o meu R 1 mais 2y. Beleza, professor. Só que lá na conta o senhor também escreve derivada parcial de z com relação a x e y. É verdade. Onde é que a gente determina esse z? Volta aqui um pouco. Ó. Tá? Vamos olhar aqui, ó, a questão. Nessa expressão aqui, qual é a única parte da conta que apresenta a variável z? É essa equação, ó, y mais 2z é igual a 2. Então, acho que vocês vão de concordar comigo que o meu z vai ser igual a 2 menos y. Sendo assim, z, que é uma função que dependeria das outras variáveis, é igual a 2 menos y. E aí eu tenho na minha integral dupla, quem é p vezes a derivada parcial de z com relação a x? P é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Quem é a derivada parcial de z com relação a y? Dá menos 1. Mais 0 vezes menos 1? Dá 0. Mais r. O r, então, eu vou repetir. Sendo assim, a minha integral dupla na superfície dessa maneira, ela é reescrita de que forma? 1 mais 2y d de a na integral dupla da minha região D. Quem é a região D? Vamos olhar de novo. Ó. É a minha representação, tá, da região no plano XY. E aí, se a gente olhar, a representação é um disco. Um disco que tem centro em 0
E raio até quanto? Raio 1. Se isso aí é verdade, então, tá bom? O que é que a gente faz? O meu raio varia de 0 até 1. Se é no disco, eu troco quem? O meu ângulo, troco as variáveis x e y por r e θ. Eu posso trabalhar em uma integral dupla com coordenada polar. Meu r varia de 0 até 1, meu θ varia de 0 a 2π, já que é um disco completo. Aqui, ó, o ângulo, então, de 0 a 2π, o raio de 0 a 1. E aí, como eu mudei as coordenadas de x e y, eu tenho que mudar. 1 é constante, continua. Quem é y em coordenada polar? R seno de θ. Quem é d de A em coordenada polar? R dr de θ. Logo, eu tenho a minha integral dupla, que eu posso calcular, e obtenho como resultado o meu valor de π. Tá? Ou seja, ela não é difícil, tá? Nem um pouquinho difícil. É bem fácil. Vou pegar esse exemplo 120 e vou escrever ele para que vocês entendam, tá bom? Escrevendo passo a passo. Vai estar todo detalhado aqui, tá bom? E aí eu vou usar a figura inicialmente para a gente entender o que é que ele quer. Tá? Então vamos lá. Meu campo de vetor F é y para a primeira coordenada, menos x para a segunda e 0 para a terceira. Já que não tem ninguém acompanhando o vetor K, então quem acompanha ele é o 0. 0 vezes o K. A minha superfície é o hemisfério x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9 com z positivo. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado a gente já sabe. De geometria, isso é uma esfera. Como o valor de z é positivo, então é a parte positiva, ó, superior da minha esfera. E C é a circunferência de borda, quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. É esse disco aqui, ó, sobre o plano XY. Tá? Claro, como eu disse a vocês, se é no plano em z igual a 0. Com orientação no sentido anti-horário. Como é que a gente calcula, então, esse integral curvilíneo? Vamos lá fazer. Então, pessoal, a regra que eu vou seguir é essa daqui, ó, para fazer a minha conta. Primeiro, ele diz o seguinte, ó, eu tenho uma superfície. Quem é a superfície? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui igual a 9. Só que ele não vai pegar toda a superfície, vai pegar onde z é o quê? Maior ou igual do que 0. Eu acho que todo mundo há de concordar comigo, então, que eu posso isolar o z. E aí, se eu isolasse o z, ele ficaria como sendo mais ou menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Só que aí, de novo, ó, lembre-se, eu estou pegando o z o quê? Positivo. Se ele é positivo, então não pego mais ou menos. Pego só a parte o quê? Positiva. Então, o z que eu estou considerando, tá? A superfície a ser analisada é essa daqui, ó. Beleza. Depois ele tem a curva, ó. A curva é x ao quadrado, ó, mais y ao quadrado igual a 9. E aqui eu tenho quem? O z, com z igual a 0. Sendo assim, eu acho que todo mundo há de concordar comigo que a curva, quando eu fizer a representação dela no meu plano XY, eu vou ver quem? Um disco. Então, daqui, ó, a minha representação da curva vai ser o quê? Um disco. Tá? De centro em 0 e raio quanto? 3. Dessa forma, o que é que a gente deduz? Que
que o D, a região que eu tenho, a representação no meu plano x e y, tá bom? Vai ser quem? Todo o conjunto de valores, e aí eu posso trabalhar com raio e ângulo, tá ok? O raio varia de 0 até 3, tá bom? E o ângulo, como é um disco fechado, de 0 a 2π. Beleza. Ah, professor, mas eu queria trabalhar com x e y. Beleza. Se você quisesse trabalhar com x e y aqui, você ia ter o seguinte. Ó. E aí você escolhe. Tá? Variação de quem por quem. Geralmente a gente pode pegar o de y, aí você faria, ó, d é igual a variação de x e y, tá ok? Se o meu x variar de menos 3 até 3, então o meu y vai variar de menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, tá? A variação de y até raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que é melhor jogar numa integral a expressão de cima ou a de baixo? Acho que todo mundo deve concordar comigo que a de cima, ó, é muito melhor do que aplicar esses valores aqui para integrar. Beleza. Já deduzi essa primeira parte. Vamos fazer agora a dedução da segunda. Que ele pede o quê? Na minha integral de superfície, ele pede para que a gente calcule quem? O rotacional, tá? Do campo de vetores. Mas antes de escrever rotacional, professor, escreva aqui o campo de vetores que ele está definindo. Aqui vai ser, ó, y e menos x vezes j. E como o K não aparece, eu acho que todo mundo deve concordar comigo que isso aqui, ó, é zero operado com o vetor K. Ou seja, com relação a vetor, isso aqui é o vetor y menos x e zero. Então, quem seria o meu rotacional? Quem é o rotacional desse campo aqui, de vetores? Isso aqui, então, vai ser igual a determinante da matriz I, J, K. Na segunda, as derivadas parciais, ó, com relação a x, derivada parcial com relação a y, derivada parcial com relação a z. Na terceira linha, as componentes do campo de vetor, ou seja, y menos x e zero. E aí vocês calculam esse determinante. Ao calcular, vocês vão achar como solução, ó, menos 2 operado com K. Ou seja, isso aqui é o meu vetor 0, 0 e menos 2. E pela associação, pessoal, que a gente tinha lá de integral de Green, tá? Isso aqui é que me gera o quê? O meu P, o meu Q, o meu R. Tá certo? Eu tenho isso aí. Portanto, ó, se eu tenho toda essa informação já descrita, desculpa. Se eu tenho toda essa informação já descrita, olha o que acontece. Daí, veja que antes eu só estou detalhando para que a gente veja. A conta basicamente começa a partir de quando eu coloco o campo de vetores. O resto era só fórmula para guiar a gente. Beleza. Então, daí, minha integral dupla de superfície do rotacional
de F operado com D de S, isso aqui é igual. Ó, como lá na apostila, pessoal, eu posso escurecer, tá? Tanto F quanto S. Aqui eu tenho que botar esse vetorzinho aqui em cima para dar indicativo que eles são campos de vetores, tá? E essa superfície com orientação. Então, isso aqui seria igual a integral, agora com relação a D, de ó, menos P, vezes a derivada parcial de Z com relação a X, menos Q, vezes a derivada parcial de Z com relação a Y. Isso aqui, perdoe aqui, professor. Isso aqui está parecendo um 2, professor. Está nem parecendo um parcial. Com relação a Y mais R. Tá? Isso aqui, ó, D de A. E aí, o que é que a gente tem? Ó? Primeiro, ó, o P aqui associando, ó, o meu P é zero. Se P é zero, independente de quem seja a derivada com relação a Z, ó, de Z com relação a X, esse produtório aqui, isso vai dar zero. Do mesmo jeito, ó, o meu Q aqui, ó, é zero também. Logo, independente de quem seja a derivada parcial de Z com relação a Y, Z está onde descrito? Está aqui em cima, professor. O Z está aqui, ó. Mas eu vou precisar derivar ele? Claro que não. Porque o P já é zero. O Q é zero também? Não tem para que derivar. Então, isso aqui vai dar o quê? Zero também. Vai ficar somente quem? O R, que é igual a quanto? A menos 2. Então, isso aqui foi, perdoe. Isso aqui vai dar a integral de D de menos 2 D de A. E aí, é claro, a gente escolheu a superfície aqui em coordenada polar. Se escolheu, você faz de 0 a 2π. Integral de 0 até 3. De menos 2, quem? R dr dθ. Ou seja, das contas que eu faço aqui, ó, resolva as integrais e aí você pode usar Fubini, vocês acham como resultado menos 18 π. Como o teorema de Green, tá, é referente a fluxo, se ele está dando negativo, significa que na tua região o fluido está rolando para dentro, tá? E não para fora. Está no sentido oposto. Tá bom? E aí esse fluido você pode ver como sendo no ar. Imagina a superfície que está mexendo aqui, ó. Oi? Superfície, deixa eu voltar lá na apostila. Na sua região, o fluxo está negativo, significa que ele está passando por dentro dessa região. Tá? Ou está no sentido contrário ao movimento. Ao que você considera. Se você considera para fora positivo, então se deu negativo, ele está rolando para dentro. Entendeu? É isso, sinal de positivo e negativo. Aí, quer dizer para que lado o fluxo está rolando. Então, está tudo descrito que eu falei para vocês aqui, ó. Vocês vão ver toda essa descrição. O que eu acrescentei para vocês, então, tá bom? Foi só essa dedução aqui. Beleza. E, por fim, o teorema da divergência. O que é que o teorema do divergente ele vai fazer? Ele vai relacionar agora tanto o fluxo através da superfície, tá bom? Da fronteira da superfície, agora com esse fluxo, tá? Ou a relação entre esse fluxo na fronteira, tá? Com o campo de vetor lá dentro. Essa relação que ocorre, você imagina o seguinte, ó, você está enchendo um balão de água que tem um monte de microfuro. Você tem fluxo saindo, a água entra no balão e sai por esses furos. Só que lá dentro, o teu campo de vetor está agitado. Você tem força apontando para tudo que é lado.
O teorema do divergente relaciona essa força na fronteira dessa água saindo com essa água turbulenta lá dentro. Tá? Sendo assim, como é o teorema do divergente? Ele é bem fácil, pessoal, de fazer. Basicamente, é como você calcular uma integral tripla. Então, seja E uma região sólida simples e seja S a superfície de fronteira E orientada positivamente. Seja F um campo vetorial cujas funções componentes têm derivadas parciais contínuas em uma região aberta que contém a E. Então, ó, a minha integral dupla, ó, do campo de vetores sobre a superfície orientada sobre a superfície S é igual a integral tripla sobre a região, ó, do sólido do divergente de F vezes a variação do volume. O que é o divergente de F, pessoal? Volta um pouquinho, você vai ver que o divergente nada mais é do que o produto escalar entre o gradiente e o campo de vetor F. Tá? É só isso. Então, vamos fazer uma conta aqui, ó. Um exemplo. Determina o fluxo do campo vetorial F, tá bom? Nesse campo de vetores que aqui está sobre a esfera unitária. O meu campo de vetores é Z na primeira coordenada, Y na segunda, X na terceira. E a minha esfera é o vetor unitário igual a 1. Tá bom? Beleza. Se eu preciso calcular o divergente aqui, ó, tá, ó, a gente determina o fluxo do campo vetorial sobre a esfera. Então, no divergente, é o gradiente, tá aqui, o gradiente são essas derivadas parciais, operado com o campo de vetor. Então, na primeira derivada, com relação a x, você vai na coordenada z, ó, tá aqui, ó, é a primeira componente de f. A derivada parcial de y com relação à segunda componente de f, que é y, e a derivada parcial de z com relação à terceira coordenada do vetor f. E aí, quem é a derivada de z com relação a x? 0. Quem é a derivada de y com relação a y? 1. Quem é a derivada de x com relação a z? 0. Então, esse divergente é 1. A esfera unitária é a fronteira da bola. Tá bom? A esfera unitária é a fronteira da bola. Beleza. A minha bola tem o que? O raio de 0 até 1. Então, pelo teorema do divergente, a integral dupla seria a integral tripla do divergente de f dv. Quem é o divergente que a gente calculou? 1. 1 dv. Na integral tripla. Isso aqui é cálculo de volume, ó. Isso aqui é o cálculo do volume, ó. Nessa integral tripla aqui, aí você escolhe como fazer. Se você quiser deixar por coordenadas x, y, z, tá bom? Volta um pouquinho aqui, lá para a integral, quando você pegar integral esférica, integral tripla em coordenadas esféricas, vocês vão ver essa conta. Ou então você reescreve em coordenadas esféricas, e aí você teria, ó, o teu raio da esfera variando de 0 até 1, tá? O ângulo no plano com relação a x e y do θ de 0 a 2π. E o ângulo com relação ao eixo do z variando de 0 até π. 1 vezes quem é dv escrito em coordenada esférica, ρ ao quadrado vezes seno de θ, dρ, dφ, dθ. Volta lá a integral por coordenada esférica, pessoal, vocês vão ver isso aqui. E a conta me gera como resultado 4π sobre 3. Ou seja, o fluxo, a tendência natural é que ele está indo de dentro para fora. É bonito. É flora, a Marta, a Farna. Português começou, pessoal. O trava-língua começou. No exemplo 122, ó.
calcule quem é esse fluxo através da superfície, onde, ó, meu campo de vetores F é x vezes y operado na primeira coordenada, y² mais exponencial de x vezes e ao quadrado na segunda coordenada e seno de x vezes y na terceira coordenada. E S é a superfície da região sólida E limitada pelo cilindro parabólico, ó, Z igual a 1 menos x ao quadrado e pelos planos Z igual a 0, Y igual a 0 e Y mais E igual a 2. Que figura é essa? Faz igual aquele meme, só que em vez que o meme faz assim, que viagem é essa? Você faz a pergunta, que figura é essa, meu irmão? É o seguinte, se ele está pegando Z igual a 0, tá? Então é o plano XY. Se está pegando Y igual a 0, é o plano quem? ZX, tá bom? E aí ele não faz restrição. Com relação às relações, você tem ainda um plano, ó. Y mais Z igual a 2. É um plano que corta aqui, ó. É o mesmo plano, pessoal, que está cortando a figura anterior que a gente tem, tá bom? Essa daqui, ó. É o mesmo plano. E aí, se você continuar o corte sobre a parábola, o paraboloide, tá bom? Você tem isso aí. O paraboloide, só para lembrar vocês, ele está fazendo assim, ó. É como um túnel. Tá bom? Deixa eu só mostrar a representação da figura, para que vocês entendam. No espaço, x, y, z, você tem o seguinte, ó. O paraboloide que ele dá é assim, ó. É como um túnel. Tá? Aqui está a representação. Foi? Eu vou ajustar aqui. Começou a ficar torto. Então, isso aqui é como um túnel. Tá? Você tem isso aqui, então. Só que ele, tecnicamente, o paraboloide, ele não para aqui. Ele continua aqui, ó, para baixo. Tá? Só que aí, lá vem de novo. O teorema começa a dizer, ó, eu vou restringir ele pegando Z igual a 0. Ou seja, ele pega esse plano que está aqui embaixo. Ó. Ele pega tudo aqui que está no plano. Ó, X e Y. Tá certo? Tudo isso aqui que está no plano X e Y. E também ele pega quem? O plano, ó, Y igual a 0. Lembrando que isso aqui é X. Aqui você tem Y. E aqui você tem Z. No Y igual a 0, você está pegando nessa curva aqui, ó, atrás. Então, isso aqui, literalmente, pessoal, se você quiser ver essa região, tá, do paraboloide, com essas duas restrições, Z igual a 0 e Y igual a 0, é literalmente aqueles galpões de armazém. Tá? Não está muito bonitinho, não, mas vocês estão entendendo. É esse galpão aqui, ó. Geralmente você vê isso aonde? Onde é que a gente iria ver isso aí? Tá? Geralmente, ou barraca de camping, ou então, ó, aqui um silo, tá bom? Ou um depósito militar, tá a portinha aqui, ó. Tem um monte disso. Então, aquela estrutura que parece uma tenda, tá bom? É isso aí. Só que ele faz mais uma restrição. Ele pega o plano Y mais E igual a 2. Então, ele corta isso aqui ainda no meio. Ele fatia aqui, ó. Ele mete um faca guinso. Cortando assim, ó. E aí, se você pegar... Pronto, vai ficar melhor. Pega um rocambole. Pronto, são rocambole. Tá bom? Pega o rocambole, tá achatado por baixo. Cortou o rocambole no meio e tá aí. Aí você corta o rocambole em diagonal. Que figura você gera? Essa daqui, ó. Tá? Falar em rocambole dá até fome. Olha, perdi o foco.
Beleza. Eu tenho meu divergente que calcular ele aqui. Como é que a gente faz então? O divergente é o gradiente escalar meu campo de vetor. Então, a derivada parcial com relação a x na primeira coordenada de f, derivada parcial de y com relação à segunda coordenada de f, derivada parcial de z com relação a z na terceira coordenada de f. Na primeira, que é a primeira derivada com relação a x e y. Se é com relação a x, y é constante. Derivada de x com relação a x dá 1, então fica só o y. Na segunda, que é a derivada de y ao quadrado com relação a y, 2y. Quem é a derivada dessa exponencial? De x vezes z ao quadrado. Ora, se não tem y, professor, então ela é zero. Beleza. Então você tem y na primeira, mais 2y na segunda e na terceira. Quem é a derivada do seno de xy com relação a z? Zero também. Ou seja, y mais 2y, 3y. Já achei quem é o meu divergente. Na montagem do meu campo aqui, veja que aí, pessoal, não dá para eu usar a coordenada esférica e não dá para eu utilizar a coordenada cilíndrica. Tá bom? Sendo assim, eu posso utilizar a coordenada cartesiana. O porém, então, vai ficar o quê? Na minha região, a variação de x vai de menos 1 até 1. Então, x vai de menos 1 até 1. O meu z, o z está aqui, essa figura aqui atrás. A minha representação, então, vai ser, a base vai ser o plano xz, tá? E minha altura vai ser a distância entre o plano xz e o plano y igual a 2 menos z. Se é assim, quem é a variação de z com relação a x? Vai de 0 até a parábola, que é quanto? 1 menos x ao quadrado. E com relação à altura, que é o eixo do y, vai de 0 até quanto? Até encostar no meu plano. Quem é a referência de y aí? 2 menos z. Sendo assim, pelo teorema do divergente, a integral dupla na superfície do campo de vetor V, escalar a variação da superfície orientada a S, é a integral tripla do divergente vezes a variação do volume, na minha integral tripla. Quem é o divergente? 3y. Como é que eu escrevo dv com relação à coordenada cartesiana? dx, dy, dz. E aí eu vou ajustar dependendo de como eu escrevo aqui. 3 é constante para fora. X é variação numérica. Então eu faço ele, a última integral. Tá? O y depende de z. Tá? E o z depende de x. Então, segunda variação z, primeira variação y. E aí você calcula essa integral tripla que aqui está e acha como resultado 184 dividido por 35. Significa que o fluxo aí está indo para fora dessa bola. Beleza? Volta para mim. Portanto, pessoal, por aqui a gente encerra o conteúdo de cálculo 3. As aulas agora vão ser só aula de exercício, tá bom? Mandem suas dúvidas de exercícios para mim, tá? Vou tentar colocar mais algumas listas para vocês, tá bom? Estudem, tá? Essa última parte, vocês vejam, ela não é difícil, ela é baseada em tudo aquilo que a gente vem fazendo. Agora, tem que saber fazer a figura. Não tem para onde correr, tem que saber fazer a figura. Ela que vai dar orientação para a gente. Tá certo? Então façam, aprendam a fazer a representação gráfica. O resto das contas vocês estão vendo que é fácil. Tá certo? Me procurem os monitores para tirar a dúvida. E a prova da gente é daqui a 2 semanas. Tá bom? Há 2 semanas. E eu acredito que ainda estou devendo uma aula de exercício extra para vocês. Tá bom? Eu acho que eu estou devendo isso. Então, procurem, mandem suas dúvidas para mim, eu vou respondê-las
eu não pego questão para responder. Deixo claro, eu não pego questão para responder. Eu pego as questões que vocês mandam para mim e respondo. Tá bom? Lembro, a prova da gente vai ser na terça-feira. Tá? Eu tenho que olhar no calendário. Daqui a basicamente 2 semanas, então mais ou menos pelo dia 25. Tá bom? É a prova da gente. Vocês têm bastante tempo para estudar, tem 2 semanas para tirar dúvida e estudar. E a reposição, tá bom? É na quarta ou na quinta, depende da sua turma. Se vocês quiserem aceitar no consenso, a reposição pode ser feita na sexta-feira, pessoal. Tá? Se vocês assim preferirem. Mas deixo claro, eu vou repor a prova no nível que você perdeu. Sendo assim, quem deixou o primeiro estágio para repor, vai fazer prova presencial. Vai fazer prova comigo, presencial. Quem deixou prova para repor o segundo ou terceiro estágio, tá? A prova vai ser o quê? Online. Peso igual para o que foi feito. Tá certo? Então, se deixou o primeiro estágio para repor, não vai ter prova online. Vai ser prova presencial. Tá bom? E aí, estudem, tirem suas dúvidas. De novo, a prova não está difícil. Tá certo? Beleza. E literalmente, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!